Hoje eu vou explicar para vocês os documentos necessários para a revisão da vida toda e tomem muito cuidado. Porque hoje o principal ponto, o calcanhar de Aquiles da revisão da vida toda são os cálculos. Ela se tornou uma ação contábil, porque a parte jurídica está sendo tratada no Supremo Tribunal Federal. E o que for decidido lá nos embargos de declaração vai valer para todo mundo. Lembrando, no Supremo não está sendo decidido o seu direito de revisão ou não. Isso já está consolidado. Já está certo que o aposentado tem o direito de revisar a aposentadoria. Quem foi prejudicado, né? Quem antes de 94 tinha os maiores salários de contribuição. Então, não se assustem com esses embargos, porque o direito de revisão já está consolidado. Hoje o que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal é se os atrasados vão ser cheios ou proporcionais. Os votos até agora apontam que você terá o direito aos atrasados, aquilo que você perdeu nos últimos anos. Porém, o voto do ministro Alexandre de Moraes diz que serão dos últimos 5 anos, o da ministra Rosa diz que são em torno de 4 anos. É isso que muda, então fiquem tranquilos. Está tudo correndo muito bem. Vamos falar da documentação, que é a parte mais importante. Me assusta muito alguns clientes que nos procuram e falam assim: ah, João, um advogado me procurou, mandou uma cartinha falando que meu valor era X. Não tem como ele saber sem fazer cálculo, sem uma análise minuciosa da documentação. Então, tomem muito cuidado com aquelas pessoas que prometem algo para vocês sem ter nem feito cálculo, sem ter olhado sua documentação. Daí me assusta também aqueles que entram no portal Meu INSS e fazem o cálculo simplesmente com o CNIS. Gente, revisão da vida toda não é assim. A parte da documentação, hoje, é o principal ponto a ser tomado cuidado na sua revisão da vida toda. Então, o advogado precisa entrar no Meu INSS, pegar a carta de concessão do benefício, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verificar se o CNIS está correto. Ah, João, mas meu CNIS, eu comecei a trabalhar a partir de 82, então eu não tive prejuízo, está tudo lá. Não, tem que ver se o CNIS está correto. Muitas vezes não está correto, tem valores menores, ou seja, no momento final, isso vai trazer um prejuízo na sua revisão da vida toda. É por isso que dentro da BL, nós temos a BL Calc, que é um setor de cálculo formado por especialistas em cálculo e direito previdenciário, porque a gente opta no escritório por uma análise minuciosa da documentação para não ter um problema no futuro. Por quê? Você pensa que é com aquele cálculo que você entrou que vai ser calculada a sua revisão da vida toda? Se engana. Existe a contadoria do juízo. Então, se o cálculo não for bem feito, quando cair na contadoria do juízo, você vai ter uma surpresa desagradável. Você acha que vai ganhar X quando entrou com o processo e quando você efetivamente for receber, você vai ganhar Y. Então, muito cuidado com o cálculo. Vamos lá, eu tenho alguns clientes que na BL eles falam: ah, João, me disseram que não tem a necessidade do PA, do processo de aposentadoria. Sim. Na maioria dos casos, para não dizer em todos, nós precisamos do PA. Nós precisamos, por exemplo, em alguns casos, das alterações salariais da carteira de trabalho para períodos anteriores a 82 e até mesmo posteriores, carteira de trabalho física, olerites, RAIS, extrato do fundo de garantia, fazendo uma regrinha de 13, é possível saber o salário de contribuição. Pergunta muito frequente: como conseguir a RAIS? Você consegue ou no Ministério do Trabalho, indo lá, ou pelo gov.br. Então, gente, tomem muito cuidado com a documentação da revisão da vida toda. A gente tenta, eu vejo muitos colegas, muitos aventureiros, eu digo associações que aparecem, que mandam uma cartinha para clientes e não é aquilo. Seu José, o senhor tem direito a 60 mil reais. Como que sabe? Nem analisou o documento. Tenho muito medo também daquelas pessoas que fazem diretamente num software, que importa os dados do meu INSS e em poucos minutos está pronto o seu cálculo. Não. É o que eu falo. Não é apenas vendendo meu escritório, longe disso. É trazendo para vocês, procurem um especialista da sua confiança. Mas eu tento trazer para vocês o que nós aprendemos nesses últimos 10 anos de revisão da vida toda. Que a análise da documentação e contábil tem que ser minuciosa. Quais documentos você pode utilizar para RVT? Os mais comuns: carta de concessão, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o PA, que é o processo de aposentadoria, você consegue ele de maneira digital, RAIS é ótimo. RAIS é o CNIS do Ministério do Trabalho, extrato de fundo de garantia, olerites,
Microfichas. João, microficha. Todo mundo tem. Não, microficha. É o individual, que é o autônomo, ou o facultativo. Se você era seletista, você não tem microfichas. Eu acho que esses são os principais documentos que a gente usa. As alterações da carteira, né, que eu trouxe anteriormente, são absurdamente importantes e eu pude levar 2 enunciados no Conselho de Justiça Federal, que valem para todo o território nacional. Foi o 6470 e o 6471. Eu fui lá para Brasília, eles foram aprovados numa sessão plenária, os dois, no dia 23 de junho. Essa foi uma sessão do STJ e do Conselho de Justiça Federal. E esses enunciados, um diz que não precisa do prévio ingresso na via administrativa, até mesmo isso já caiu no site do meu INSS, falei disso desde o começo, que não precisaria. E o segundo, muito importante, que vale as alterações salariais da carteira de trabalho. Elas valem porque tinham juízes que não estavam aceitando, aceitavam apenas o CNIS, e agora isso já ficou pacificado. Eu fundamentei no decreto, na lei de benefícios, na instrução normativa, em jurisprudências dos 5 TRFs, em súmulas, e deu certo, foi aprovado. É isso, gente. Muito cuidado com o cálculo. Se o seu advogado pedir um documento, por mais estranho que pareça, pode ter certeza que ele precisa disso para não ter um problema no futuro no seu cálculo. Fazer bem feito agora para você colher os frutos no futuro, porque depois fica muito difícil de consertar, muitas vezes impossível. Boa sorte, um abraço.